Por favor, inscreva-se em nosso canal e nos ajude a divulgar o Evangelho. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia homens e mulheres que enfrentaram muitas lutas e desafios. Só que os problemas que eles enfrentaram no passado esses problemas eram bem diferentes dos nossos problemas atuais. Porque eles enfrentavam guerras, eles enfrentavam batalhas entre uma nação contra outra nação. Um queria tomar o território do outro, eram conflitos que existiam. Aí quando você lê a Bíblia, você diz assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Eu estou com problemas familiares, eu estou com problemas financeiros, eu estou enfrentando uma luta tremenda, eu estou enfrentando uma guerra para colocar minha vida para frente, para pagar minhas dívidas. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo lá histórias, batalhas que aconteceram de uma nação contra outra, coisas que não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver com a minha vida. Pois é, os problemas do passado, comparado com os nossos problemas, eram diferentes. Nem todos, mas muitos problemas eram diferentes dos nossos. Mas o sentimento que era manifestado diante dos problemas eram exatamente como os nossos, porque eram seres humanos, eram pessoas como nós, eram pessoas que enfrentavam problemas diferentes, mas que tinham a mesma reação de sentimento que muitos têm nos dias de hoje. E isso aconteceu com um homem chamado Josafá. Ele temia Deus, ele tinha o seu reinado. E então, duas nações, com mais algumas de outras nações, algumas pessoas de outras nações, decidiram enfrentar Josafá e tomar o seu reino, tomar posse daquilo que estava na sua responsabilidade. E eu vou ler com você, para você pegar o espírito, entender como o problema é diferente, mas os sentimentos são os mesmos. A Bíblia diz, depois disto, os filhos de Moabe, que era uma nação, o nome é esquisito, mas era uma nação conhecida como os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, uma outra nação, com alguns dos meunitas, uma outra nação, vieram a peleja contra Josafá. Então, 3 contra 1. 3 nações se levantaram contra esse homem. No versículo seguinte diz, então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, grande multidão vem contra ti. Então, alguns se adiantaram, foram até Josafá e disseram assim, Josafá, notícia ruim, você não imagina o que você está para enfrentar, você não imagina a bomba que está para estourar para você, você não imagina o tamanho do problema que está vindo contra você, você não tem ideia do que vai acontecer, você não tem ideia do que você vai enfrentar, porque 3 nações estão vindo contra você, 3 nações. Quando Josafá ouviu isso, quando ele ouviu essa notícia ruim, a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo. Você está vendo? Os sentimentos são os mesmos. Não tem ninguém fazendo guerra com você, não tem nenhuma nação que se levantou contra você, mas uma ordem de despejo causa medo. A falta de dinheiro e a pessoa não tem como pagar, causa medo. Pessoas que são ameaçadas de morte, ameaçadas pelo agiota porque não tem como pagar,
Causa medo. As pessoas, elas têm o mesmo sentimento diante dos problemas. Problemas diferentes, com as mesmas reações. Ele teve medo, porque ele sabia que ele não tinha nenhuma chance, ele não tinha como escapar, ele não tinha como vencer, ele não tinha como resolver isso, humanamente falando. Mas o interessante, que esse medo, continuando no mesmo versículo, antes por favor, então Josafá, versículo anterior, então Josafá teve o quê? Medo, continuando, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Então olha o que aconteceu, o medo levou ele a buscar a Deus, o medo levou ele a abrir um jejum, e anunciar um jejum em todo Judá. O medo aproximou ele de Deus. Quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, se você vai no médico, e o médico diz, olha, eu estou suspeitando que essa enfermidade, essa dor, esse problema, esse caroço, seja lá o que for, isso é uma coisa grave, isso é um câncer, isso é isso, aquilo, a pessoa, ela sai assustada, ela sai aterrorizada, ela sai amedrontada, e o que ela vai fazer? Ela vai correr atrás do milagre, ela vai buscar Deus, meu Deus, o Senhor precisa me livrar, o Senhor precisa me curar, eu não aceito que isso aqui seja uma coisa séria. O medo levou ele a buscar a Deus, o medo levou ele a se aproximar de Deus, o medo levou a ele a abrir um jejum e anunciar um jejum, porque quando nós estamos num aperto, quando nós estamos com medo, quando a pessoa tem medo que algo ruim vai acontecer, que algo ruim pode acontecer, então ela se apega a Deus, ou deveria se apegar a Deus. Então, ele se posicionou de uma maneira que ninguém imaginava, porque na posição que ele estava, ele poderia, ao invés de pensar em orar, em buscar a Deus, em jejuar, ele poderia se preparar para a guerra. Não vamos ver aqui o nosso exército, vamos ver a capacidade que nós temos de vencê-los, vamos buscar reforço, vamos nos calçar, vamos nos preparar. Ao invés dele se preocupar em se calçar humanamente falando, ele disse, vamos orar e jejuar. Vamos orar e jejuar para a gente vencer essa batalha, esse problema. Aí você entende e você vê que existem batalhas, e eu já ensinei isso, batalhas que acontecem no mundo físico, que nós temos que vencer primeiro no espiritual. Batalhas que acontecem no mundo físico, que nós vencemos usando armas espirituais. E no versículo continuando diz, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Quer dizer, todo mundo se uniu, não se uniu para buscar armas de guerra, todo mundo não se uniu para se armar, para o exército ficar mais forte, todo mundo se uniu para buscar socorro de Deus. O socorro, só Ele pode me livrar, só Ele pode fazer alguma coisa, só Ele pode me socorrer, porque todo mundo tem medo do desconhecido, todo mundo tem medo. Eu fui fazer uma visita no hospital, para um colega meu, e o médico tinha falado para mim, que o caso dele estava muito sério, jovem ele, 30 e poucos anos, mas ele teve um câncer no pescoço, e ele tratou, fez de tudo que pôde fazer, mas o câncer se espalhou. E nesse dia, eu peguei a Santa Ceia aqui, e levei a Santa Ceia para ele, lá no hospital, para ele participar da Santa Ceia. E eu lembro até hoje, ele olhou para mim,
e falou assim: o senhor acha que eu vou viver? Eu falei: não, você vai morrer. Você vai morrer. Eu quero que você participe da Santa Ceia. Eu falei: você está com medo? Ele falou assim: eu tenho a minha consciência limpa e o meu coração limpo diante de Deus, mas eu não conheço a morte. Eu via nos olhos dele o quanto ele estava assustado com o que ia acontecer. E eu imaginei, e qualquer pessoa estaria, porque se a pessoa morre, tem uma morte súbita, morreu, não dá tempo de pensar. Agora, você saber que você está se aproximando da morte, ninguém nunca passou para o outro lado que viesse contar como é ou não é verdade? Então, o desconhecido, ele assusta. Ele assusta. Servi a Santa Ceia, orei com ele, isso foi 5 da tarde, 1 da manhã ele morreu. As pessoas, mesmo que elas tenham fé, mesmo que elas tenham um coração limpo, uma mente limpa diante de Deus, elas ficam assustadas com aquilo que elas não conhecem. Elas ficam assustadas. Ou não é? Sim ou não? A pessoa fica assustada. Você vai num parque de diversões, onde tem aquelas montanhas russas, tem gente que tem medo de ir, e às vezes vai a si mesmo, é ou não é? Você sabe que nada vai acontecer, você sabe que tem segurança, está tudo calculado, mas mesmo assim a pessoa vai com medo. Por quê? Porque ela tem medo do desconhecido. Todo mundo tem medo do desconhecido. Então, Josafá, ele teve medo, e ele se pôs a buscar ao Senhor, ele se pôs a buscar, ele se pôs a se apegar a Deus, ele abriu o jejum, ele depositou a sua confiança em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus. Ora, ele foi mais além, ele fez uma oração. Eu vou ler um pedacinho da oração, que a oração que ele fez é grande, mas se você tiver interesse, depois você lê o capítulo todo na sua casa, mas eu vou ler um pedacinho da oração dele, e eu queria que você lesse comigo também. Ele disse assim: ah, nosso Deus, alô, som, alô, vocês estão na reunião, pessoal? Sim? Tá bom, vamos lá. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então ele disse o seguinte: meu Deus, olha, o Senhor está vendo o que está acontecendo, eles estão vindo contra mim, eles são em números maiores, não tem chance para mim, não há força em mim, não há força física para resistir essa grande multidão que vem contra mim, e eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Quantas vezes nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer? Você não sabe o que fazer. Você ora, você jejua, você crê na palavra de Deus, mas o que mais você pode fazer? Você tem um filho drogado, você ora, pede a libertação dele, o que mais você pode fazer? Você tem um familiar super problemático, você ora, jejua, pede a libertação dele, o que mais você pode fazer? A pessoa, ela se sente impotente diante do problema, porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe como sair daquela situação. Então foi o que ele disse na oração: e não sabemos nós o que fazer, porém, o que? Os nossos olhos
estão postos em ti. A pessoa fica olhando para o problema, por isso que ela se desespera. Ela fica olhando para as circunstâncias, por isso que ela se desespera. Ela fica olhando para o problema que ela está vivendo. Ele disse: olha, eu não estou olhando para a multidão, eu estou olhando para ti, os meus olhos estão em ti. Eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor dê uma direção, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver isso, eu não sei como sair dessa situação. Quem aqui já esteve diante de uma situação que você não sabia o que fazer? Levanta a sua mão. Exatamente o caso dele. Exatamente. Ora, assim que ele terminou a oração, o que aconteceu? O Espírito de Deus trouxe a resposta. E eu vou ler para você. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais. Diga aí, diga para a pessoa do seu lado: não temais. Palavras do nosso Deus: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Assim que ele acabou de orar, que ele disse: os meus olhos estão postos em ti, eu não sei o que fazer. Então o Espírito de Deus veio e disse assim: olha, não temais, não vos assusteis, porque essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Deus confirmou com ele que ia lutar ao seu lado. Amém, pessoal? Então, quando você olha para a sua situação, você diz: o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Beleza, você está igual a ele, e Deus vai dar uma saída para você. Deus vai dar uma saída, Deus vai dar uma solução, Deus vai mostrar um caminho, Deus vai mostrar o que tem que fazer, porque por muitas vezes que nós não soubemos o que fazer, Deus deu uma direção, Deus deu uma saída. Sempre tem uma saída, pessoal, sempre tem uma saída, sempre tem uma saída, sempre tem, e Deus sempre dá uma saída. Você sabe qual é o segredo? O segredo é não se preocupar, que é o mais difícil. O segredo é não se preocupar. Não se preocupe. A preocupação, ela é destrutiva. A preocupação tira a sua paz. A preocupação lhe dá uma falsa perspectiva da vida. A preocupação fala para você que Deus não está no controle da situação. A preocupação tira o seu sossego. A preocupação quer mostrar para você que não vai dar certo. A preocupação, ela tira o seu sono, a sua paz. Então o Espírito de Deus confirmou com ele. Confirmou com ele: você não precisa temer, porque eu vou dar uma saída. Essa luta não é sua, mas essa luta é minha. Amém? E aí, continuando, o Espírito de Deus falando: neste encontro não tereis de pelejar. Mas peraí, como é que eles venceram sem pelejar? Já vou mostrar para você. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Amém, pessoal? Porque é isso que Deus faz. Quando Deus dá a vitória, todo mundo que olhar para você vai saber que foi Deus que fez, porque foi o milagre. Então ele diz: ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, diga aí de novo, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quem crê que Deus é com você? É o nosso Senhor. O Senhor é convosco. E Deus, sabendo da sua situação, Deus sabendo da sua condição, Deus sabendo o que você está vivendo,
Ele trouxe você aqui para ouvir isso. Amém, pessoal? Porque Ele conhece você. Ele sabe da sua sinceridade. E então, o anjo, o Espírito de Deus falou: olha, vocês vão tomar posição, fica na fé, posição de fé, mas vocês não vão precisar lutar, porque o nosso Senhor vai dar a vitória. Agora, eu vou mostrar uma coisa para você, assim, extraordinária. Pouco se fala sobre isso. Quando a gente fala de vencer uma guerra, o que a gente pensa? Jejum, oração, clamor, voto com Deus, é o que nos dá a vitória na guerra. Verdade, mas não é só isso. Não é só isso. Eu vou mostrar para você como foi que eles venceram a guerra. Porque na fé, a gente vai falar: pessoal, você vai vencer. Não tem como você falar de fé assim. Você vai vencer, em nome de Jesus. Tem como? Não tem como. Fé é fé, é ou não é? Fé é certeza. A fé que move a mão de Deus. Então, quando você fala de vitórias, a pessoa pensa o seguinte: a fé é o quê? A fé para derrotar os meus inimigos é quando eu clamo: oh meu Deus, derrota os meus inimigos, faz eles caírem, faz eles serem envergonhados, os meus problemas, eu quero ver a vitória. Quando nós fazemos isso, então a gente tem a sensação que nós estamos vencendo na fé. Que os nossos problemas, inimigos são problemas, não são pessoas não, que os nossos problemas vão cair por terra. Amém, pessoal? Mas vou mostrar para você como que eles venceram. Não usaram nenhuma dessas armas. A Bíblia diz assim: tendo eles começado a cantar, não é clamar não, começado a cantar e a dar louvores a Deus, naturalmente, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, derrotados, é a tradução dessa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Por favor, fique em pé, por favor. Amém, agora pode sentar, era só para acordar mesmo os dorminhocos. Lê comigo, por favor. O que aconteceu? Tendo eles começado a gritar, a clamar, a quê? Cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Por que eles cantaram? Porque eles estavam confiantes em Deus. Quando nós confiamos em Deus de verdade, mesmo que estejamos cheios de problemas, de lutas, de dificuldades, eu sei que às vezes nós já falamos assim na oração: meu Deus, como que uma pessoa derrotada pode te glorificar? Não há motivos para te glorificar, enfim. Mas a verdade é que quando uma pessoa confia em Deus, na hora da luta, do desafio, do problema, ela canta, porque ela sabe que por ser escolhida, não vai prevalecer contra ela. Não vai prevalecer contra ela. Está entendendo sim ou não? Não vai, pode fazer, pode praguejar, pode torcer, pode pegar o seu nome, colocar na boca do sapo. Vocês sabem do feitiço na boca do sapo? Já ensinaram vocês? Para você fazer para os outros? Não. Você sabe como é que é? Minha avó fazia. Ela ensinava pelo menos. Eu já via fazer 2 vezes, não sei para quem. Mas se pega o nome da pessoa que você não gosta,
Tchan, 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 tchan. Nota aí, hein? Tô brincando. E colocava na boca do sapo, costurava a boca do sapo. E o sapo ficava sem comer, soltava ele vivo. E conforme o sapo ia secando, a pessoa vai desfinhando também. Se fizerem isso para você, o sapo vai secar, mas você vai engordar. Amém, pessoal? Mas tem uns que estão precisando mesmo emagrecer. Estou vendo a barriga aí, ó. Não adianta colher, não. Está igual a minha, é ou não é? Por quê? Porque você é de Deus. Você é de Deus. A pessoa vive cheia de medo. Ah, não sei quem falou que vai fazer uma coisa. Manda fazer. Deixa fazer. Você é de Deus ou não é de Deus? Se você é de Deus, você não tem o que temer. Se alguém falar para você, eu vou fazer um mal para te derrubar. Você quer um fio? Você pode dar um fio de cabelo. Vou dar um fio de cabelo aqui para ajudar. Quer a minha identidade também? Ó, tá aqui, ó. Bota lá a minha identidade para dar uma força no que você vai fazer. Você é de Deus. A pessoa de Deus, ela é indestrutível. Indestrutível. Diga assim: quem é de Deus é indestrutível. Ninguém pode destruir uma pessoa de Deus. Todo mundo tem inveja. Todo mundo tem inveja. Todo mundo aí fora tem medo de ser destruído pela inveja, tem medo da inveja. Todo mundo. Se você é de Deus, você anda seguro. Amém, pessoal? Às vezes você vê aquele artista que você admira na televisão, que faz sucesso. Essa semana mesmo, eu recebi a mensagem de um que você nem imagina. Ele disse: pelo amor de Deus, bispo, ore por mim, que a inveja quer me destruir. Todos vocês conhecem ele. Quem anda com Deus, nada pode tocar em você. Então, ele começou a cantar. Sabe o que aconteceu? Olha o resultado disso. Assim, o reino de Josafá teve o quê? Ah, não. Como é que é? Paz. Porque Deus não foi a força do braço dele, não foi o exército dele, não foi a capacidade dele, não foi a inteligência dele, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Fique em pé, por favor. Vamos falar com Deus. Ora, esse é o nosso Senhor. Amém, pessoal? Esse é o nosso Deus. Nós vamos orar, mas vamos cantar também. E quando nós estivermos orando e cantando, Deus vai estar destruindo os nossos inimigos. Diga amém. Todos os nossos inimigos, todos os nossos problemas, você vai falar com Ele. O Deus que apareceu para Josafá, o Deus que deu a ele a garantia da vitória. E você vai ver, você vai ver com os seus olhos isso. Agora, você tem que estar seguro na sua fé, cabeça erguida. O meu Senhor é comigo. Não se intimide, não dê para trás, não tenha medo de nada, só confie nele. Só confie nele e ele vai cuidar de você. Amém?